Hoje, você também acompanhou a solenidade de aniversário do Hospital de Urgência de Teresina, 17 anos, e por lá o prefeito Silvio Mendes falou de um rombo de quase R$1 bilhão nas contas do município de Teresina. Situação que preocupa. O prefeito, inclusive, não descarta extinguir algumas pastas da administração municipal. Acompanhe. O que se noticiava das dificuldades de orçamento e financeiro da prefeitura são muito maiores do que você poderia imaginar, do que eu imaginava. Então, tomei várias medidas, vocês são sabedores disso, com extinção de 5 secretarias, redução de cargos comissionados e outras medidas de contenção de despesa. Não foram suficientes, não foram. Nós estamos ainda com desequilíbrio fiscal, seja orçamentário, seja financeiro, e é preciso tomar muitas medidas duras, que eu não gostaria de tomar, mas são. Por quê? Porque já foi identificado nesse período uma dívida já identificada de quase R$500 milhões e tem uma outra maior do que isso, que remete para uma dívida total de mais de R$1 bilhão. Nós mandamos os processos para o Tribunal de Contas, muitos não merecem serem pagos, mas nós vamos ter que aguardar a manifestação do Tribunal de Contas para pagar aquilo que for correto, e o que não for correto, naturalmente, não se paga. Quem é o grupo que vai estudar, que vai propor as medidas necessárias? A Secretaria de Administração, Procuradoria do Município, Planejamento, Finanças, Fundação Municipal de Saúde e Educação. Então, são os órgãos, mas todos, naturalmente, estão sendo olhados para poder reduzir despesa e a gente não entrar na falta de prestação de serviço ao cidadão que paga a conta. Sobre essa questão financeira, né? R$1 bilhão aproximadamente em dívida do município de Teresina. O prefeito, inclusive, ressaltou o envio de vários processos de pagamento ao Tribunal de Contas do Estado para análise. O município vai pagar somente aquilo que de fato estiver dentro da legalidade, aquilo que estiver realmente como algo inevitável a pagar. A prefeitura quer evitar utilizar os recursos públicos para pagar contratos duvidosos em que há suspeita, inclusive, de que o serviço contratado não foi prestado, o serviço ou produto contratado não aconteceu de forma correta. E aí o detalhe que o prefeito anunciou, viu, no finalzinho, João Magalhães e Ezequiel Araújo, a criação desse grupo de trabalho, composto por representantes de várias pastas do primeiro escalão, que vai analisar toda a situação financeira do município, com possibilidade de extinção de secretarias, de pastas do organograma do Palácio da Cidade. A situação financeira que parecia ruim no início da gestão se torna ainda mais preocupante, João Magalhães. A informação que realmente traz uma carga de preocupação muito grande sobre as finanças de Teresina, mas é bom lembrar, primeiro, que essa terra arrasada, né, pelo cenário que a gente observa, precisam encontrar culpados, é preciso identificar o que tornou a situação, o que fez a situação chegar a este ponto, e aí os responsáveis por isso precisam responder a processos no Tribunal de Contas do Estado, processo no Ministério Público, enfim, precisam ser responsabilizados, porque o que a gente sabe, obviamente, qualquer pessoa que conhece a gestão pública sabe que a situação não era para chegar a esse cenário de terra arrasada. Uma dívida de R$1 bilhão, de fato, compromete a situação financeira da prefeitura durante muito tempo, não é apenas durante 4, 5 ou 6 meses. Uma dívida de R$1 bilhão praticamente inviabiliza muitos serviços essenciais que precisam ser prestados com eficiência para a população. Então, queria chamar a atenção, primeiro, por, de fato, ser um dado muito preocupante, mas é preciso que responsáveis sejam identificados e enfrentem na justiça as penas, né, que devem ser aplicadas a quem fez com que a situação chegasse a esse patamar, porque para chegar a esse nível não foi só omissão,
teve, sem dúvida nenhuma, má gestão, mas pode pesquisar melhor, certamente a gente vai encontrar casos de corrupção. Enfim, uma situação não chega a esse cenário atual se não for uma série de erros, equívocos e também crimes com o dinheiro público. Por outro lado, é preciso a gente sempre dizer que o Dr. Silvio Mendes sabia, né, que o cenário era desafiador. Nas eleições do ano passado, colocou seu nome à disposição da população, agora tem todo o direito de evidenciar, de garantir transparência nessa situação, mas o que o Teresinense quer e espera é que isso não seja desculpa, né, para que não haja aí uma melhoria na prestação de serviços públicos, principalmente na área da saúde, já que a educação está andando bem, principalmente então na área da saúde, que é uma área muito sensível e que a gente sabe que hoje precisa de um olhar muito mais atento por parte da nova gestão. O que é preocupante, viu, é que a cada nova análise das contas do município de Teresina, o débito, os números aumentam, são alarmantes. Eu já passo agora de R$1 bilhão esse rombo, né, essa dívida, que é principalmente feita por alguns contratos, algumas situações que são consideradas suspeitos. O prefeito disse que vai aguardar a análise do Tribunal de Contas do Estado. Foram mais de 3.000 processos enviados para análise do TCE, que é o órgão técnico responsável por avaliar, mas nós já estamos aí no 5º mês da gestão do prefeito Silvio Mendes. É preciso apontar alternativas. Quem sabe aí, Ezequiel, o prefeito, com essa comissão que foi montada, agora vai ter que adotar medidas mais duras, como a redução de gastos e a extinção de pastas e secretarias. O prefeito não deixou claro quais serão as possíveis pastas ou órgãos públicos que podem ser extintos do organograma da prefeitura, mas o que fica claro aí na fala do prefeito Silvio Mendes é que o município, né, o Palácio da Cidade, vai ter que cortar na própria carne para garantir a prestação dos serviços essenciais diante desse cenário de calamidade financeira, pode-se dizer assim. É um cenário preocupante, vamos aguardar o que o prefeito vai fazer, mas os cortes vão acontecer e a possibilidade real de extinção de algumas pastas na administração municipal, Ezequiel. Nathanael, situação calamitosa, né? Muito preocupante, até porque, no início da gestão, o prefeito Silvio Mendes já havia noticiado, né, antes mesmo de tomar posse, como o chefe do Executivo Municipal teresinense, que já iria assim, reduzir algumas pastas, justamente já precavendo esse possível rombo que poderia ser identificado durante a sua gestão, terceira gestão. Foram excluídas pelo menos ali 7 pastas municipais, já no dia 1º de janeiro de 2025, isso, claro, após uma argumentação, organização juntamente com a Câmara Municipal de Teresina, e agora, passados 5 meses após o início dessa gestão, o prefeito Silvio Mendes volta novamente a fazer duras críticas em razão desse déficit orçamentário que está sendo encontrado na Prefeitura Municipal de Teresina e, como ele bem ressaltou, não é descartado de forma alguma uma nova reforma administrativa justamente nesse quesito, de acochar mesmo o cinto e, claro, tentar mais e mais fazer cortes na Prefeitura para que possa assim, ser realizado os pagamentos necessários. A gente tem informação justamente de que alguns fornecedores e também pessoas que prestam serviços à Prefeitura de Teresina estão constantemente em reunião com o prefeito Silvio Mendes, justamente para saber uma previsão de quando serão realizados os pagamentos, principalmente os pagamentos atrasados decorrentes de licitações e contratações anteriores. O próprio prefeito Silvio Mendes, no mês passado, em abril, determinou um decreto, né, assinou um decreto onde ele determinou que toda e qualquer organização, possível contratação, até mesmo licitação, não seja finalizada sem antes o aval do gestor do Executivo Municipal, que é o prefeito Silvio Mendes, justamente para que possa ser finalizado qualquer tipo de burburinho, questão de crítica referente a contratos fraudulentos, também contratos com algum tipo de irregularidade. Então, tal que foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado mais de 3.000 processos, justamente com essas suspeitas, e criou agora com essa prorrogação de uma comissão especial que estava em processo desde o mês de janeiro, foi prorrogado agora por mais 90 dias para realmente fazer esse dossiê final, como o próprio prefeito Silvio Mendes adiantou hoje, que esse dossiê, claro, deverá vir essa possível informação desse rombo orçamentário de em torno de R$1 bilhão.